É com muita satisfação que a gente inicia esse breve diálogo aqui com mais um convidado na nossa série de vídeos nessa atividade que finaliza o programa de preparação para a carreira e as atividades da coordenação nesse ano de 2020. Optamos por não trazer nenhum debate ou algo informativo, para que realmente a gente pudesse construir um espaço, para a gente pudesse fazer não uma espécie de balanço para a gente ter ideia dos trabalhos, né, e de todos os atores envolvidos para a manutenção das atividades da universidade ao longo desse ano de 2020, que foi tão peculiar, né, que nos trouxe tantos desafios e que abriu também possibilidades para a gente reinventar o nosso cotidiano de vida e de trabalho. E a nossa proposta é chamar representantes, né, dos principais atores que compõem a comunidade acadêmica para estar dialogando de como foi esse processo, né, de viver uma pandemia, né, de ainda manter as atividades, né, enfim, a gente sabe que impactou de uma forma distinta para cada um e para cada uma, né, mas a proposta é que a gente consiga ter um panorama, uma visão mais de cima, assim, de como foi esse processo para cada um dos atores que compõem a comunidade acadêmica. E hoje, né, o nosso convidado é o Christopher Rocha, ele é discente do curso de História, está aí finalizando o curso, e também é representante discente no Consune, né. Então, assim, é com muita satisfação que a gente, né, agradece o convite aceito pelo Christopher. E antes de começar as perguntas, eu abro aqui para ele fazer uma fala de saudação, e aí logo em seguida a gente parte para fazer as perguntas e a gente faz esse bate-bola. Eu faço a pergunta e o Christopher responde. Tá certo? Bem-vindo, Christopher. Certo. Obrigado, boa tarde. Como fui apresentado, eu sou Christopher Rocha, estou concluindo agora o curso de História, né? Inclusive, é bom que se coloque aqui, eu estou concluindo a minha última disciplina agora no ensino remoto, né? Então, estou concluindo o curso no meio desse caos que foi a pandemia, e é isso, sou representante discente no Conselho Universitário, né, no Consune, também fui parte do DCE, fui do Diretório Central dos Estudantes, enfim, sou do movimento estudantil da UFAM, e é isso. Ótimo. Tá certo, então. Então, vou para a nossa primeira questão. Ela traz o seguinte: em que a pandemia tem afetado de forma mais direta a rotina de estudos dos discentes? Tá, vamos lá. Eu acho que quando a gente pensa rotina de estudo discente, pensa pandemia e pensa ensino dentro da universidade, eu acho que é bom que a gente rememore algumas questões. Primeiro, eu divido esse ano de 2020 em 3 etapas importantes, que uma é que a gente iniciou a pandemia na primeira semana de aula, a gente tinha iniciado a primeira semana de aula quando já tinha casos de Covid no Brasil, enfim, mas quando a gente tem o primeiro decreto, né, os decretos nacionais, estaduais, e a universidade suspendendo as aulas após uma semana de início. Então, isso é um primeiro impacto importante. O segundo é a discussão do plano de biossegurança para a universidade e o terceiro é o ensino remoto. Então, acho que antes de iniciar essa discussão sobre dinâmica de ensino em meio à pandemia, eu acho que é importante a gente retomar um pouco disso, né, do que foi esse período de isolamento social, esse período de quarentena dentro da pandemia. Quando a gente inicia a suspensão das aulas na universidade, a gente fica meio que incerto, assim, sem saber por onde ir, sem saber o que a gente ia fazer, porque a gente não tinha um feedback nem institucional de quando a gente poderia ter um retorno presencial, né, e nem, assim, tipo, saber quando ia ter uma cura para o Covid, né, então, e aí nisso, sobretudo falando enquanto estudante, teve um impacto muito grande nas nossas vidas, seja do ponto de vista acadêmico, de estudantes que precisavam se formar no início do período, que iam se formar no início desse semestre, né, faltando uma, duas disciplinas, ou só defesa de TCCs e monografias, quanto do ponto de vista psicológico também de muitos estudantes aí que, de fato, ficaram muito abalados em meio a isso, né, de perderam, e professores também, acho que o conjunto da comunidade, pessoas muito próximas a gente, acabaram falecendo da própria comunidade acadêmica, né,
vítimas de Covid. Então, acho que isso tem um impacto muito grande. A segunda coisa a se dizer é sobre o plano de biossegurança, que deu uma esperança, né, para a gente, enquanto estudante, quando essa discussão chega ao Consune, de a gente começar a discutir o que poderia ser um retorno. Então, o plano de biossegurança, ele dá aquela esperança. Pô, a gente sabe que em algum momento, determinado momento, a universidade pode voltar, porque a gente está debatendo um plano de retorno, né, que era o plano de biossegurança, que pensa justamente um possível retorno das atividades dentro da UFAM, como é que se daria, né, a dinâmica de, enfim, de sala de aula, de funcionamento de RU, de funcionamento de parada de ônibus e tudo mais. Então, a gente conseguiu apresentar também um conjunto de coisas, né, de demandas dos estudantes dentro desse plano de biossegurança que conseguiu arcar com todas as reivindicações que a gente levou ao Consune. E aí, já entrando para a tua pergunta agora de fato, né, que é essa dinâmica de estudo. A gente teve um ensino remoto, logo que começou a ser discutido, ele estava sendo muito questionado, porque, por um lado, a gente tinha um conjunto de estudantes que queriam ter aula, as aulas remotas, e que precisavam ter essas aulas remotas, enfim, para poderem concluir os seus cursos, para poder a gente dar continuidade às atividades acadêmicas, porque isso é importante que se diga, a universidade parada, a universidade sem funcionamento, a gente acaba não produzindo, e aí eu acho que a gente acaba fazendo um link com o cenário nacional e internacional, de que a gente está vivendo um momento da indústria 4.0, né, que é um momento de ascensão cada vez mais incisiva da tecnologia, então trazer isso para dentro das nossas universidades é muito importante. Então, a UFAM, em meio a esse caos que foi a pandemia, eu acho que consegue debater a modernização do ensino também, e eu acho que o ensino remoto ele se coloca como uma alternativa quando a gente está com as aulas suspensas, está todo mundo em casa, muitas das vezes não produzindo, né? Porque basicamente o que é que a gente conseguia avançar era nas pesquisas que a gente conseguia fazer em casa, nos feedback com os orientadores de TCC, de PIBIC, PIBID não, porque estava suspenso, né? Então, iniciação à docência a gente não conseguia fazer porque as escolas não tinham aula também. Mas o ensino remoto eu vejo como ele surge como uma alternativa também, e pensando também o que vai ser uma educação 4.0, né, sobretudo para dentro das universidades. E aí a gente tinha, por um lado, esses estudantes que queriam ter aula, precisavam ter essas aulas remotas, e que era super importante, consideravam importante, mas também a gente tinha, por outro lado, de levar em consideração que 80% dos estudantes da UFAM, né, isso segundo o DAET, o Departamento de Assistência Estudantil apresenta, não tinham condições de ter acesso, são de baixa renda, e muitos desses estudantes não tinham condições de ter acesso a essas aulas remotas. Então, a gente precisava pensar nisso também, né? Ao tempo que a gente não podia deixar a universidade parada, a gente não podia ficar com as nossas aulas suspensas, a gente tinha que pensar um retorno, né, das aulas, mas pensar também como não deixar nenhum estudante para trás, não deixar com que nenhum de nossos colegas, né, nos seus cursos, ficassem para trás, ficassem ter esse acesso. E aí uma alternativa excelente que a universidade pensou foi a questão dos chips, né, da distribuição de chips e tudo mais, em que pese não ter sido concretizado, e a gente viu que agora no final do ano a gente teve a bolsa, né, uma espécie de bolsa que a universidade disponibilizou para os estudantes que fizeram as solicitações de chips. Dentro do movimento estudantil, a gente fazia uma discussão que algumas universidades, os estudantes, as entidades estudantis protocolaram ofícios pedindo do Ministério Público que pegassem celulares e aparelhos eletrônicos que foram apreendidos em operações da Polícia Federal e da Polícia Civil, e que esses aparelhos pudessem ser distribuídos para esses estudantes. Aí, é claro, organizando vários critérios, enfim, para essas doações, mas é que a gente não conseguiu avançar dentro da UFAM, né, nesse debate. Em compensação, a gente teve essa bolsa e conseguiu contemplar. Eu fiz uma disciplina em ensino remoto, né, que foi a última disciplina que faltava no meu curso para eu concluir. E assim, eu acho que quando a gente fala de dinâmica de estudo em pleno a pandemia, a gente precisa levar em consideração que é um esforço organizativo dobrado, né, porque a gente exige de certo. Aí a gente entra até na segunda questão. Na verdade, você já veio fazendo panorama, né? E aí a outra questão que a gente estava querendo, né? Aí, trazendo até um pouco mais para a sua vivência, seria isso, assim, como foi essa rotina de estudo
né, durante esse período que você já trouxe aí, né, já conseguiu fazer um panorama da diversidade, né, de situações econômicas mesmo, né, das condições econômicas dos discentes, até das iniciativas do movimento estudantil. Então, você faz esse panorama, mas como é que foi isso dentro da sua rotina? Como é que foi estabelecer essa rotina, principalmente assim, apesar de ser uma disciplina, mas assim, acho que pesa o fato de você ser finalista, né? Eu acho que traz todo um diferencial para você dar conta de finalizar o semestre nessas circunstâncias. Sim, sim, foi bem complicado. Eu acho que requer um esforço dobrado, porque, por exemplo, e aí eu não levo só para a questão da minha vivência, né? Porque acaba que a gente dialoga, conversa com muita gente, mesmo em casa a gente conversou com muita gente pelas redes sociais. No início do ano teve a questão da Rede Solidária, que foi uma ação construída pelo movimento estudantil da UFAM em parceria com os estudantes da UEA também, que atendeu minimamente com doação de cestas de alimentos, cestas básicas que a gente arrecadou com professores, com a própria universidade. O reitor Silvio Puga nos ajudou também, e a gente conseguiu fazer alguns ranchos, né? E distribuindo para estudantes que estavam em situação de vulnerabilidade, extremamente situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, acaba que isso gera um impacto também, porque não adianta, eu pelo menos não consigo me ver assim, né? Pensar assim, beleza, eu estou conseguindo fazer, tá tudo ok, só que aí eu inicio minha disciplina, minha última disciplina, que foi Historiografia 2, que era uma disciplina que não era ofertada no curso há anos, né? E que era a última que faltava para mim, outros estudantes do curso de História para concluir o curso, ver alguns estudantes evadindo da disciplina, mesmo em ensino remoto. E aí isso tem um impacto grande, porque, pô, para mim pode parecer ter sido fácil, né? Mesmo que eu precisei ter um esforço organizativo dobrado, que era o quê? Conseguir acordar, as minhas disciplinas eram na segunda, conseguir acordar no horário, entrar no Google Meet, acompanhar as aulas e ficar concentrado e estudar em casa, às vezes dispersa, porque é criança brincando, é o sobrinho correndo, aí é chuva, aí às vezes cai a conexão. Então, é uma série de fatores que acaba dispersando, que não é a mesma coisa do que você estar dentro da sala de aula, que é você de frente para o professor, tendo um feedback presencial, né? E ali nesse ensino remoto tem todas essas dificuldades, né? Mas, para além disso, eu consegui tranquilamente, né, fazer essa disciplina, em que pese todas essas dificuldades, as nossas atividades utilizaram ferramentas importantes, que foi a utilização do Google Classroom, né, o Google Sala de Aula. Então, todos os exercícios, as avaliações eram feitas dentro do Google Sala de Aula e a gente respondia lá. E aí, em que pese, é algo que eu acho que eu considero importante parabenizar o meu departamento de História, que é um curso de Ciências Humanas, e, assim, às vezes, quando a gente se depara assim, com o ensino remoto, tecnologia, a gente pode achar, não, as áreas da tecnologia da universidade, consequentemente, vão ser a que vão mais ter um excelente desempenho. Na história, que é um curso de ciências humanas, em que pese a gente ter um número um pouco de evasão um pouco grande dentro dessas disciplinas de ensino remoto, a gente teve um bom desempenho, porque a gente conseguiu que tivéssemos bastante disciplinas, né, no ensino remoto, e conseguimos que os estudantes minimamente conseguissem acompanhar os professores ministrando as aulas, as síncronas e assíncronas, que era o que previa a resolução do ensino remoto, né? Então, a gente conseguiu ter um desempenho positivo. Então, eu considero o resultado final desse ensino remoto como importante, né? E para essa dinâmica de estudo também, eu considero importante porque faz com que a gente, enquanto alunos, a gente se debruce, né, a também nos organizar mais para conseguir acompanhar esse ensino remoto. Mas é importante que se diga mais uma vez que a gente ainda teve muito estudante que deixou, né? Mesmo dentro do ensino remoto, deixou de assistir às aulas, ou trancou, ou evadiu mesmo da disciplina, por conta, enfim, um conjunto de fatores, de especificidade, de dinâmica de cada aluno. Tinha estudante que ia para casa de outros estudantes para conseguir assistir às aulas, né, para conseguir ter acesso à internet. Teve estudante, só um minutinho, coloca um pouco de café para mim, por favor. Teve estudante que não, de fato, não conseguiu concluir. Mas foi mais ou menos isso. E aí, dando continuidade à tua pergunta, dentro do movimento estudantil, foi uma loucura, porque a gente, naquele caos ali da suspensão das aulas, a gente pensou, cara, o que a gente pode fazer para ajudar institucionalmente, inclusive, né? Então, o Sim. que a gente pode fazer é reunir com a galera. E aí a gente ia de Google Meet, de reunião, que era uma confusão, e eu via todo mundo, e era centro acadêmico, representante de colegiado,
e do estado inteiro, né? A galera de Humaitá, Aquari, a Benjamin, todo mundo participando dessas nossas assembleias e reuniões, que inclusive eram chamados pelos representantes discentes dos conselhos universitários, né? Tanto eu quanto o Hernan, Deldio, Maitá, enfim, o conjunto de conselheiros representantes discentes dos três conselhos, Consune, Concep, Consad, estava ali nesse sentimento de organização junto com os centros acadêmicos, de buscar saídas coletivas e conseguir apresentar para a universidade a opinião do movimento estudantil, né, dos estudantes, e a partir dessas discussões a gente fez documento, fez resolução, reuniu com a PROEG, reuniu com a PROGESP, apresentou a opinião dos estudantes do movimento estudantil em torno disso e foi buscando saídas coletivas, né? Mas foram muitas reuniões, a gente fazia muita assembleia pelo Google Meet, fazia muito debate para consultar os estudantes sobre o plano de biossegurança, levou tanto a resolução que foi ao CONCEP do ERE, que foi discutida, nós levamos para dentro de uma assembleia dessa do movimento estudantil e discutiu ponto a ponto quais seriam os destaques, quais seriam as ponderações e quais seriam os pontos de inclusão que a galera queria ter e submetemos a apresentação, a apreciação nos conselhos, né? Bem como assim também foi o plano de biossegurança que também foi discutido dentro desse espaço. Então foi mais ou menos isso que a gente fez durante todo esse tempo de ensino remoto, né? Não, tá ótimo. E foi, Ou de eu acho que pandemia. acredito que a saída, né, realmente para essa situação são saídas coletivas, né? E eu acho que é muito importante quando você traz, enquanto representante, esse processo de estimular o debate, né? Junto aos demais estudantes, junto ao movimento estudantil, porque aí sim a gente consegue construir um plano de biossegurança que dê conta dessa realidade, né? Então, acho que isso foi muito interessante. Agora, eu queria saber, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, se o suporte oferecido pela universidade, ele contemplou de alguma forma, em algum momento você falou que essas saídas foram importantes, mas o suporte, ele contemplou as necessidades colocadas pelos estudantes, e a última questão seria, o que poderia ser melhorado no aspecto de suporte institucional para os discentes, né, tendo em vista que a gente também ainda não tem a certeza, né, de quando é que isso vai finalizar, e aí fica também como um feedback para quem está construindo, né, todas essas estratégias de dar conta, né, de contribuir na realidade, né, para a vida acadêmica de vocês. E aí você já pode finalizar também, viu? Já pode trazer a sua fala de finalização. Desde já, muito obrigado aqui pelo espaço. Eu considero importante também fazer esse feedback, né, de instituição, comunidade e tudo mais, porque eu acho que é mais ou menos isso que tu falou, né, de a gente buscar saídas coletivas para esses problemas. É a novidade, nós nunca enfrentamos isso, essa nossa geração nunca passou por um período pandêmico de isolamento social, de ficar todo mundo em casa, então buscar saída coletiva eu acho que faz parte da democracia, é democrático, né, a gente conseguir debater coletivamente, conseguir ouvir todo mundo e buscar saídas que minimamente consigam contemplar, e é claro, nunca nós vamos conseguir atender o conjunto todo, né, 100%, mas eu acho que o nosso desafio é conseguir pensar a redução de danos, redução de impacto e como ter saídas coletivas mesmo para esse cenário que a gente enfrenta dentro da universidade, dentro da nossa instituição. E eu acho que, assim, do ponto de vista do ensino remoto, eu acho que, de fato, a gente conseguiu atender um grande número de estudantes. Eu ainda não tenho essa informação, mas eu acho que, ao final desse ensino remoto, que inclusive o período de prova final encerra a semana que vem, é importante, eu considero importante que a gente consiga tirar um extrato disso. Qual foi o número de estudantes que se matricularam no ensino remoto? Qual foi o número de estudantes que conseguiram concluir o ensino remoto? Eu acho que a partir desse extrato a gente consegue ter um dado, né, e conseguir falar em números o que foi positivo e o que não foi positivo nesse sentido, né? Mas eu falando assim do ponto de vista de ter participado desse ensino remoto, de ter conseguido concluir a minha disciplina e concluir o curso de História dentro do ensino remoto, eu considero extremamente importante essa experiência do ensino remoto, eu considero que foi fundamental, inclusive, para que muitos estudantes conseguissem concluir seus cursos dentro da universidade. Agora,
do ponto de vista das assistências que a gente tentou, né, com chip, com a distribuição de chips, e também com a situação da bolsa que acabou sendo substituída no lugar dos chips. Eu acho que teve falha, né, de a gente institucionalmente não conseguir suprir esse suporte, ao tempo que eu não consigo falar que poderia ter sido 100% ruim, porque a gente não consegue ainda ter acesso a alguns dados, tipo feedback. Quantos estudantes foram contemplados com essas bolsas, com esses chips, com essas bolsas que iam ser os chips? Né? A partir desse dado, eu acho que institucionalmente a gente consegue saber se de fato a universidade conseguiu atender a maior parte de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica que precisavam participar dessas aulas remotas. E precisa levar em consideração também que a contemplação desse recurso foi só em dezembro, ou seja, a gente iniciou o ensino remoto antes. E aí, ao longo desses meses que a gente já tinha ensino remoto, como é que esses estudantes conseguiam assistir às aulas? Isso é algo que a gente precisa estudar, né? Precisa se debruçar para conseguir entender como é que esses estudantes estavam, se assistiram, se não assistiram, porque isso pode dar resposta, inclusive, ao número de evasão que porventura veio a ter dentro do ensino remoto. Então, acho que a gente precisa fazer esses links. E aí, em perspectiva, já para concluir aqui, eu acho que, em perspectiva, o que a universidade precisa pensar? Está sendo discutido aí a cura do Covid, né? A gente já está vendo alguns países que estão avançando nesse sentido. A gente não sabe como é que vai se dar isso aqui no Brasil ainda e aqui no estado do Amazonas principalmente. Mas enquanto a gente ainda não tiver essa cura, né? Eu acho que a gente precisa pensar alternativas. E assim, o sentimento que a gente tem é justamente de não deixar ninguém para trás. Isso significa que eu acho que a universidade pode continuar com a ampliação dessas bolsas, né, de auxílio, que eu acho que pode ser um auxílio emergencial estudantil, para que os estudantes que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica dentro da instituição consigam ter acesso a esse recurso e consigam continuar com as aulas remotas. A gente viu hoje que o MEC recuou, o MEC estava tentando exigir, e só para finalizar, eu acho que é importante incluir isso aqui, o MEC queria exigir que as instituições voltassem às aulas presenciais. A gente sabe que isso é um ataque à vida dos trabalhadores, à vida dos estudantes, da comunidade universitária como um todo, exigir que, em meio a essa pandemia, a gente tenha um retorno presencial de imediato, tendo em vista que grande parte dos nossos professores são do grupo de risco, enfim, a gente ia matar nossa comunidade universitária, entre nossos professores, se a gente concordasse e topasse fazer um retorno presencial de imediato, com o Amazonas tendo um aumento no número de casos de Covid. Né? Então, acho que é importante deixar isso explícito também. Mas o MEC recuou, né? Através da expressão das instituições federais, das instituições públicas, o MEC recuou no sentido de permitir que as instituições ainda mantivessem os ensino remoto. Então, enquanto continuar a pandemia, enquanto tiver Covid e a gente não tiver cura, a universidade vai poder ter ensino remoto. E aí eu acho que uma saída para isso era que a gente criasse uma assistência, um auxílio emergencial estudantil, né, para que os estudantes pudessem ter acesso a esse auxílio e continuar dentro das atividades acadêmicas e continuar mantendo, enfim, suas aulas, continuar tendo um recurso mínimo, uma renda mínima para colocar crédito no celular, para, enfim, conseguir assistir às aulas e conseguir sobreviver também, né? Porque em que pese a gente tá em casa, tá todo mundo em casa, mas tem muita gente em casa aqui em Manaus que é estudante da UFAM, que mora de aluguel, que vive de baixa renda e que precisa sobreviver, né? Em meio a tudo isso. E aí eu concluo por aqui e para finalizar de fato, nós vamos estar tendo eleições para os conselhos superiores da nossa universidade. É muito importante que os estudantes participem. Essas eleições elas vão ser online, inclusive. Então, é extremamente importante a participação dos estudantes, né? Eu sou da gestão cessante desse conselho e o próximo conselho que vai assumir vai ser o conselho que vai estar construindo já as próximas eleições para a reitoria da universidade, em meio a uma conjuntura que a gente está vendo intervenções em várias instituições públicas do Brasil, em que os reitores que estão sendo eleitos não estão sendo respeitados, porque o governo está colocando reitores que não estão sendo eleitos. Então, é muito importante a participação dos estudantes dentro desse processo de eleição dos conselhos superiores da nossa universidade. E era isso, muito obrigado, valeu mesmo pelo espaço de poder estar conversando aqui com vocês, e eu espero ter contribuído com o debate.
Ai, muito bom, muito bom. Foram, acho que acho que o discente, o estudante, ele traz vida, né, para a universidade. Ele mostra ali, né, tudo que a gente precisa de fato olhar e é muito importante a gente ouvir, né, e não só, acho que quando a gente constrói esse espaço, constrói justamente para a gente conseguir diminuir as distâncias, né, tendo em vista que a gente já não está mais no corpo a corpo, no cara a cara para fazer essa construção e para ter essa percepção também, né, de como cada sujeito foi construindo de forma diferente, mas principalmente de forma coletiva, esse ano de 2020. Né? Então, agradeço muito a sua participação, a sua contribuição no debate, tá certo? E aí a gente encerra aqui o nosso bate-papo, tá bom? E aí eu convido a todos e todas para estarem acompanhando os próximos vídeos, né? Que aí vai estar trazendo outros atores da nossa instituição, tá certo? Da UFAM. Então, Christopher, mais uma vez, Muito obrigada. obrigado. Muito E obrigado. Fiquem bem. Boa tarde a todos.